Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar a aula. Hoje nós vamos falar de um outro assunto. Vamos falar de produtos para banho. Deixa eu só colocar o material aqui e a gente já começa a ver. Então, vamos falar dos cosméticos para banho. Basicamente, a gente vai falar de 3 tipos de produtos: os sabonetes, os óleos pós-banho, que são os óleos corporais, e os sais de banho. O restante dos produtos, eles acabam entrando dentro de outros grupos e tudo mais, mas eles, de alguma forma, são englobados, mas esses aqui, eles são bem importantes que vocês vejam. Então, falando primeiro dos sabões e sabonetes. Vamos lembrar um pouquinho o que é um sabão, né? Sabão e sabonete, basicamente, são a mesma coisa, são a mesma massa. A diferença do sabonete é que essa massa do sabão, mais simples, é adicionada de outras substâncias que vão dar características melhores e vão, né, trazer benefício para quem utilizar, para o usuário. Então, na verdade, a massa mesmo é a mesma, só muda, então, esses outros aditivos que a gente coloca depois. Bom, o sabão, por definição, é o tensoativo de limpeza mais antigo usado nos dias de hoje, ou seja, ele é um produto bastante antigo e ele tem característica dos tensoativos também. Então, lembre-se daquela a estrutura dos tensoativos, né, que a gente já viu anteriormente, então aquela parte polar, aquela parte apolar, uma parte que se liga com o óleo, outra parte que se liga com a água. O sabão basicamente é isso. Ele é uma mistura de ácidos graxos, né, de óleos de origem vegetal, óleos ou ceras, né, de origem vegetal ou animal, ou uma mistura, que sofreu uma reação, a gente chama o nome dessa reação de saponificação, e que transformou essa gordura insolúvel numa gordura com solubilidade. Então, a gente transforma a cadeia dos óleos, que seria uma cadeia totalmente apolar, em uma cadeia que tem a maior parte dela apolar, e que se liga com os óleos, porém tem uma estrutura lá na, na extremidade que foi modificada por essa reação de saponificação. Então, essa parte dessa estrutura, ela é hidrófila, ela se liga com a água. Então, a gente transforma um óleo, que não se liga com a água, em uma substância que, no final das contas, se liga com o óleo e se liga com a água. E essa reação de saponificação é a reação de adição de alguma substância alcalina. Geralmente a gente utiliza o hidróxido de sódio, a soda cáustica, né? Que faz, então, esse processo de saponificação. Então, no final, a gente tem o sabão, essa massa conhecida como sabão, que é uma massa que tem, então, a característica, né, que tem uma estrutura, a característica de se ligar com óleo e se ligar com água. Só falando um pouquinho dos sabões, são produtos que são usados há muito tempo, então tem relatos de utilização de sabão para limpeza de pele, para banho mesmo, de 4.000 anos atrás. Porém, tem relatos de que a descoberta do sabão, do sabonete, ela aconteceu lá no 6.000 antes de Cristo, mais ou menos, pelos fenícios. E a história é interessante, é uma história que é mais ou menos o seguinte. Então, os fenícios, uma parte dessa população, né, vivia próximo a um rio, e eles utilizavam esse rio para lavar as carnes que dos animais que eles matavam, principalmente as cabras, que eram a fonte principal de alimentação. Então, quem morou no interior, no sítio, sabe que se utiliza, quando você mata um porco, por exemplo, você vai lavar, ou pelo menos antigamente, você ia lavar essa carne no rio. E então eles faziam esse processo. E estão lá lavando a carne da cabra, tudo mais, para poder fazer outros processos depois para utilizar aquela carne, secar e tudo mais.
E o que aconteceu foi que um dia tinha um vulcão próximo a esse rio, e esse vulcão entrou em erupção e soltou um monte de cinza. E essa cinza, uma parte dessa cinza caiu na água do rio, e quando a cinza ela entra em contato com a água, ela forma uma substância alcalina. Então, ela deixou a água do rio altamente alcalina. E os fenícios, sem saber de nada, né, continuaram indo lá para lavar sua carne. E eles perceberam que a gordura da carne da cabra sofreu alguma transformação quando eles lavaram. Eles não sabiam que estava alcalina, mas colocaram a carne lá para lavar, e depois perceberam que aquela gordura tinha se transformado em alguma coisa. E o que resultou dessa transformação foi o sabão. Agora, como que eles começaram a perceber que aquele sabão que foi criado seria bom para fazer limpeza e tudo mais, já não sei. Mas é o que a história conta, que a descoberta foi dessa forma. E depois passou-se a usar para limpeza de utensílios, limpeza das roupas e tudo mais. E daí lá, mais à frente, que foi começado a utilizar para limpeza de pele. E o primeiro sabonete que foi criado mesmo industrialmente, ele só foi criado em 1878 pelo Harley Procter, da Procter & Gamble, né, que a gente tem hoje. E só em 1980, na década de 80 mais ou menos, que surgiu os sabões chamados líquidos. Até então a gente não tinha essa modalidade de sabão, chamados de soft soap na época, e depois passaram a ser utilizados sabão líquido, sabão de... outros nomes mais, né? Sabão de lavagem e outras coisas mais. Só deixando bem claro que esse tipo de sabão, os sabões líquidos, né? Eles não são sabões verdadeiros. Bom, falando do sabonete. Então, o sabonete é uma barra de sabão que sofreu algumas alterações. Então, quando a gente fala de um sabonete, a gente está falando, então, de um produto que foi adicionado substâncias para deixar aquela barra de sabão com características mais agradáveis. Então, uma coloração, muitas vezes, perfume, e outras coisas que possam trazer melhorias. Então, a adição de substâncias hidratantes, antissépticos, etc., que vão trazer características melhor para o banho. Dentro dos sabonetes que a gente tem no mercado, a gente tem 5 grupos diferentes. O sabonete regular, o chamado combo ou combar, que é uma forma de se designar os combinations barras combinadas, os synthetic, que são os synthetic detergent, os glicerinados e o pó. Vamos ver cada um deles, então. Qual que é a diferença de cada um deles? Então, a gente tem o sabonete de barra regular, que é aquele sabonete comum, né? Então, a massa de sabão, então, a composição dele é basicamente de sabão. Tem outros que se adiciona detergente sintético junto. Mas no caso do sabonete barra regular, não. Ele é 100% massa de sabão, com as características, né, de outras substâncias que são colocadas para trazer melhorias. Mas basicamente ele é feito de massa de sabão. Característica principal, pH. Entre 9 e 10. Qualquer sabonete em barra regular tem esse pH entre 9 e 10. E não adianta a gente tentar alterar o pH, de repente colocar alguma substância ácida para baixar esse pH para próximo do 7, porque não vai dar certo. O sabonete vai começar a ficar amolecido, ele perde a sua estrutura e ele não tem mais aquela característica de sabão que a gente tem. Então, a maior parte dos sabonetes que a gente tem aí no mercado são esses, que são só massa de sabão e os aditivos, né? E eles têm o pH entre 9 e 10. A gente tem uma melhoria desse sabonete de barra regular, que é o chamado Combar, o que tem combinação, né? Então, ele combina sabão
com uma parte de detergente sintético. Isso faz com que, né, então, com o detergente sintético adicionado ali, ele faça mais espuma, faça uma espuma persistente, ajude no processo de limpeza. Porém, o que acontece é que o pH continua entre 9 e 10. Isso, pH 9 e 10, para quem utiliza muitas vezes algum sabão para lavar a mão, por exemplo, e lava com frequência, ocorre um processo de ressecamento, porque retira de uma forma assim, meio agressiva a nossa camada hidrolipídica. Então, o Combar, ele é melhor porque ele traz melhorias em questão de limpeza, formação de espuma e tudo mais, mas o pH continua na faixa de 9 a 10. Uma terceira formulação tipo de formulação que a gente tem no mercado é o chamado Sindet. O Sindet, então, ele tem entre 0 e 10% de massa de sabão e o restante todo é de detergente sintético. E esse tipo de detergente sintético que é utilizado é chamado de isotionato. Esse isotionato, então, ele dá características de detergência, ele faz espuma abundante, traz boas características para o produto, porém, ele tem um problema. Mas já falamos do problema. Então, geralmente, essas barras de sabonete do grupo Sindet, eles têm uma pequena parte de massa de sabão e o restante todo de detergente sintético. Uma coisa importante, eles têm, então, um pH na faixa de 5,5 a 7, ou seja, próximo ao pH da pele, então eles não são agressivos ou, né, são pouco agressivos em relação aos anteriores. Aqui a gente tem o sabonete Dove como representante. Então, o Dove é isso, é uma pequena parte de massa de sabão de verdade, e o restante é detergente sintético do grupo dos isotionatos. O grande problema que a gente vê nesse tipo de produto é que, como a maior parte é de isotionato, e isotionato não é um produto que tenha uma resistência à água, o que acontece? Esse sabonete, ele se perde muito rapidamente, porque ele acaba, quando ele está em contato com a água e fica em contato com a água, ele acaba amolecendo e desaparecendo. Então, é aquela reclamação que todo mundo fala do Dove, né? Dove, é um sabonete muito bom, porém, ele dura muito pouco. E exatamente por isso. Porém, a grande questão é que o pH dele é 5,5 a 7. Então, o Dove está nessa, e sabonetes de uso infantil, que não sejam esses glicerinados aqui, sabonetes de uso infantil, então, geralmente, tem esse tipo de característica. Aí a gente tem os sabonetes líquidos. Sabonete líquido não tem absolutamente nada de massa de sabão de verdade, por isso que eles não são considerados sabão verdadeiros, e são só detergentes sintéticos. Como eles são só detergentes sintéticos, a gente consegue ajustar o pH para a faixa de 5 a 7. Basicamente, da mesma forma que os shampoos, certo? As fórmulas são muito parecidas. O sabonete glicerinado, o que que é? Nada mais do que uma mistura também de sabão e detergente sintético. Então, ele seria muito parecido com o Combar. Qual que é a diferença? É que é adicionado glicerina na formulação, e a adição da glicerina que deixa o produto transparente. Também o grande problema do sabonete glicerinado, que está ligado com a glicerina, ela absorve bastante água, ela retém bastante água. Isso faz com que o sabonete glicerinado se perca rapidamente também. E o sabonete em pó, né, a gente nem tem no mercado brasileiro, é uma mistura só de detergentes sintéticos em pó. Mais ou menos como se fosse um sabão em pó, claro que menos agressivo e tudo mais, e a gente consegue uma faixa de pH entre 5 e 7. Porém, no Brasil, eu nunca vi, pelo menos, esse tipo de produto em pó. Ação dos sabões e sabonetes.
redução da tensão superficial entre a água e a gordura, emulsificação da gordura e a sua transferência para o veículo aquoso e dispersão ou suspensão do material graxo. Então, aqui a gente tem a estrutura de um sabão, né, onde a gente tem a maior parte da cadeia como sendo uma parte apolar, e essa parte apolar, então, vai reagir com óleo, e essa outra parte aqui, que é polar, que vai reagir com a água. Essa parte aqui que foi alterada quando a gente fez a reação de saponificação, que foi a adição do hidróxido de sódio. Então, basicamente, o que acontece? A gordura está ali em cima da pele e tal, daí vem as moléculas do sabão aqui, né, elas começam a se ligar com a gordura, então essa parte aqui, que é essa parte da esquerda aqui, começa a se ligar com a gordura, quanto mais se liga, mais essa gordura se desprende até um determinado momento que toda a gordura se desprende. Aí vem a água do banho e se liga em cada uma dessas extremidades aqui, e dessa forma carrega ralo abaixo a sujeira que estava na superfície da pele. Tipos de sabonete que a gente tem. A gente divide, então, os sabonetes em sabonetes líquidos e cremosos, banho de espuma e sabonetes em barra. Os sabonetes líquidos, mais uma vez, não são verdadeiros sabões, não são saias de ácido graxo. Eles são só uma mistura de tensoativos e outras substâncias mais que venham trazer características melhores. Então, da mesma forma que a gente viu lá quando a gente falou dos shampoos, o sabonete tem praticamente as mesmas características. Geralmente uma associação de 2 tensoativos para, né, não ter uma agressividade muito grande. A gente não tem, geralmente, a adição de um terceiro tensoativo que faça, como faz lá no fio de cabelo, o revestimento, né, de uma reposição de gordura no fio de cabelo. Aqui a gente não tem isso, de fazer a reposição da gordura na pele, não tem. Fora isso, é tudo igual. E daí, as substâncias que a gente vai adicionar para dar as características daquele produto. Então, dependendo de cada caso, o que eu quero, eu vou colocar substância emoliente, substância hidratante, vou colocar extratos de plantas, muitas vezes, ou outros produtos que tragam características de melhora para a pele. Aroma, né, a essência e o corante, que vão dar característica visual para o produto. Basicamente é isso. Diferença entre o sabonete líquido e o banho de espuma. A diferença, na verdade, é a quantidade de espuma que a gente quer. Então, eu preciso colocar mais agente espumante num banho de espuma. Porque imagine o seguinte, quando eu vou utilizar um sabonete líquido, eu coloco um pouco desse sabonete numa esponja, né? E esse material, então, eu vou passando no corpo e ele vai formando espuma enquanto eu vou passando no corpo. Mas são pequenas áreas. Quando eu quero utilizar um banho de espuma, que situação que eu tenho? Eu tenho uma banheira cheia e essa banheira eu quero que a substância que está ali dentro, quando agitada, forme espuma e uma espuma persistente. Então, para isso, eu preciso colocar mais agente espumante. Então, eu coloco uma quantidade maior de tensoativo que faça uma boa espuma. Basicamente é isso a diferença do sabonete líquido e do banho de espuma. Não tem outras diferenças. E os tipos que a gente tem, tanto de sabonete líquido quanto banho de espuma, eu posso ter as mesmas características. Se eu quiser, quer dizer, quase todas, né? Se eu quiser um sabonete líquido para usar numa esponja e tudo mais, eu vou utilizar lá substâncias antissépticas, agentes hidratantes. Se eu quiser um esfoliante, né, eu posso escolher um esfoliante, aqueles feitos à base de plástico, de polietileno, ou mesmo naturais, como semente de maracujá, por exemplo, para fazer esse efeito esfoliante. E no banho de espuma também, se eu quiser antisséptico, eu coloco, se eu quiser agente hidratante, eu coloco.
Na verdade, vai dependendo do que, né, você desenvolveu. Os tipos de produto que a gente tem. A gente pode dizer que existem, então, produtos, tanto sabonetes líquidos quanto banhos de espuma, que são líquidos, os que são em géis e os que são em pó. Os líquidos, então, são esses que a gente viu até agora, normais, que têm a característica de, quando a gente produz, eles terem uma certa viscosidade que está ligado aos próprios agentes tensoativos e muitas vezes a adição de uma quantidade de algum agente espessante, como o cloreto de sódio. Então, eles ficam líquidos, porém viscosos. Se eu quero algo mais consistente, eu vou adicionar algo que dê uma viscosidade maior. Então, eu posso adicionar mais substância detergente, até, né, mais tensoativo, até um certo ponto. Posso adicionar cloreto de sódio, mas geralmente são adicionados aqueles polímeros à base de celulose, que dão uma viscosidade maior e deixam um produto mais viscoso. Basicamente, a diferença entre o líquido e o gel é isso, o que foi adicionado para melhorar ou aumentar a viscosidade. E os produtos em pó, então, na verdade, eles não têm, pelo menos no Brasil, não tem importância nenhuma, porque não são utilizados. O que a gente vê, às vezes, em pó é algo um pouquinho diferente. Seria um sal de banho espumante, por exemplo, que é, na verdade, uma mistura de substâncias e onde sais, né? E dentre esses sais se coloca um agente espumante em pó, lauryl, sulfato de sódio em pó, por exemplo, para que ele dê essa característica de formação de espuma. Caso contrário, não, não existe esse tipo de produto aqui no país. Composição. Então, basicamente, a composição dos produtos para banho, sejam os líquidos, né, as espumas de banho e os sabonetes líquidos, uma mistura de detergentes sintéticos, que podem ser iônicos, não iônicos e anfóteros, né? Depende, então, de como a gente faz o desenvolvimento do produto. Esses são os que vão formar espuma e vão fazer o processo de limpeza. Os espessantes, que vão desde cloreto de sódio, metilcelulose, hidroxietilcelulose, etc. Então, ou o cloreto de sódio ou aqueles derivados da celulose, que são os polímeros, né? Os emolientes, então, aqui são substâncias que a gente adiciona para trazer melhorias para a pele. Geralmente são utilizados, né? Para trazer, então, deixar a pele mais suave, mais macia e tudo mais. Aqui a gente pode utilizar material graxo hidroxilado, então substâncias oleosas, porém, como a base do nosso produto é a água, né, não tem substâncias oleosas no meio, se eu colocar substâncias oleosas, óleos, vegetais, etc., o que vai acontecer? Esse óleo não vai se incorporar no produto e simplesmente ele vai ficar separado. Então, para isso, a gente precisa utilizar material graxo que foi alterado em laboratório. Geralmente se faz um processo de etoxilação, e esse processo de etoxilação transforma essas substâncias em substâncias solúveis em água. Então, a gente consegue colocar um óleo solúvel em água. Então, daí a gente consegue adicionar. Podem ser polímeros quaternizados também, pode ser silicones, aqui também silicone que foi transformado para ser solúvel em água, e derivados de lanolina também. Lembrando que a lanolina ela tem a sua capacidade de se ligar em água, então ela pode ser utilizada. A essência é bastante importante, a essência que basicamente vai fazer com que a pessoa compre o produto, né? Então, é o cheiro que vai agradar a pessoa e fazer com que ela compre o produto. Então, essa essência ela tem que ser notada quando você abre o frasco,
porque todo mundo abre para cheirar antes de comprar, né? Você não compra nenhum tipo de produto sem sentir o perfume antes, né? Tem que ser uma essência que seja fresca e volátil para causar esse impacto. Então, de repente, não dá para ser uma essência que não traga aquele frescor que a gente imagina depois do banho, né? Por exemplo, essência de bacon. Eu acho que seria difícil alguém comprar um sabonete líquido, uma espuma de banho que tivesse cheiro de bacon, né? Porque não tem aquele cheiro fresco, agradável de banho mesmo, né? Aquela sensação de banho. Tem que ser persistente essa essência, porque eu quero que eu utilize esse produto e esse cheiro fique na pele, né? E ele tem que ser estável durante toda a vida comercial do produto. Então, não dá para, com o passar do tempo, ir simplesmente se perdendo a essência. Ela tem que estar estável até a hora que o produto perca sua validade. Além disso, a gente vai adicionar corante, conservante, antioxidante, acidulante, tudo que for necessário, né? E outros componentes para dar as características finais do produto, como antissépticos, vitaminas, esfoliantes, etc. Só lembrando, a gente já viu isso anteriormente, mas falando novamente dos tensoativos, então, a gente tem aí 4 grupos de tensoativos, né? Os aniônicos são aqueles que têm carga negativa e têm função detergente. Os anfóteros têm carga positiva e negativa conforme o pH. Então, eles são muitas vezes utilizados como tensoativos secundários. Então, para complementar a função do primeiro. Então, como eles são muitas vezes mais suaves, muitas vezes eles são utilizados, então, para diminuir aquela agressividade dos tensoativos aniônicos. Então, muitas vezes se faz uma associação entre eles. Os tensoativos não iônicos são aqueles sem carga, eles são bons, né, porque não são irritantes para a pele nem para os olhos, porém eles não fazem uma limpeza muito profunda. Esses são bons principalmente para produtos para criança, né, que não trazem irritação, principalmente para as crianças. Porém, muitas vezes é importante que se faça uma mistura de tensoativo não iônico com o aniônico para que eles tenham um efeito de limpeza melhor se a gente for pensar num adulto. E os catiônicos, eles têm carga positiva e eles são mais antimicrobianos, antissépticos, ou condicionador para cabelo, né, pela carga positiva que eles têm. Então, eles não são utilizados como função de limpeza. Aqui eu só coloquei uma tabelinha para que vocês saibam, dentre os tipos, né, os grupos de tensoativos que a gente tem, quais que são os representantes. Então, se vocês precisarem de um tensoativo aniônico, por exemplo, é só olhar aqui na tabelinha, tem o lauril sulfato de sódio, de trietanolamina, de lauril sulfato de amônio, né, lauril hexafluoxinato de sódio, e vários. Então, só para vocês saberem que existe. E se vocês precisarem um dia, saberem que tem uma tabela que demonstre tudo isso. No caso dos sabonetes líquidos, o controle de qualidade tem que ser feito sempre verificando alguns parâmetros. pH entre 5,5 e 6, o ideal. A viscosidade de 1.000 a 2.000 centipoise, para o caso dos transparentes, e 4.000 a 6.000 no caso dos perolados. Por quê? Os perolados têm substâncias insolúveis que a gente adiciona ali. Os estearatos que são insolúveis, então eles ficam em suspensão no shampoo. Se eu tiver um shampoo com uma viscosidade baixa, a tendência é que esse material suspenso vá para o fundo do frasco. Então, o que eu faço? Eu aumento a viscosidade para que esse produto fique suspenso. Densidade, 1,010 a 1,020 gramas por ml. E a espuma tem que ser uma espuma que tenha volume e que seja consistente. Em questão de microbiologia,
a gente tem uma questão. O sabonete líquido não é algo estéril, então ele pode ter uma pequena quantidade de micro-organismos, menos de 10 unidades formadoras de colônia por grama. Óleo de banho ou os óleos corporais. A gente tem aí 4 tipos diferentes de óleos de banho, né? Todos com a mesma característica, mas com algo diferente que traz uma melhoria para eles. O que são esses óleos? São preparações cosméticas utilizadas para repor o filme hidrolipídico. Então, na verdade, é, esse, esses óleos, né, eles vão ajudar com com a própria característica nossa da pele a recolocar ou repor, né, o filme hidrolipídico que a gente tem na pele. Então, como eles são substâncias oleosas, eles vão fazer trazer essa característica. A absorção dos óleos ocorre com aumento da temperatura e aumento da concentração de óleo na água de banho. Então, quanto mais óleo óleo na água de banho tiver, mais óleo eu vou ter disponível, e quanto maior a temperatura, maior vai ser a absorção desses óleos. Claro que não estou falando de temperaturas super altas, né? Mas entre uma temperatura ambiente e uma temperatura aí de 40 graus, por exemplo, a absorção é melhor a 40 graus. 4 tipos de óleo para o corpo que a gente tem. O primeiro deles são os óleos flutuantes, ou seja, são óleos que são feitos absolutamente só de material oleoso. Então, a gente tem aí vários óleos diferentes que existem no mercado, que são óleos vegetais, né, tipo óleo de semente de uva, óleo de amêndoas e tudo mais, que pode ser simplesmente, muitas vezes, né, eles são adicionados de alguma essência para dar uma característica melhor, mas eles são basicamente esses óleos vegetais. Aí o que você faz? Você coloca esse óleo na banheira e forma uma película na superfície, por isso que eles são chamados de óleos flutuantes. E aí o que acontece? Na verdade, quando você está dentro da banheira e você levanta para sair da banheira, esse óleo que está na superfície acaba se agarrando à superfície da tua pele, que vai passando ali, ele vai se agarrando. E dessa forma ele vai fazendo o processo de melhoria lá do filme hidrolipídico. Então, esses são os óleos puros. Aí a gente tem os chamados óleos dispersíveis, que contêm um tensoativo que vai emulsionar o óleo quando entra em contato com a água. Então, aqui, na verdade, a gente vai formar um creme. Porque esses óleos, então, são adicionados nele esses agentes tensoativos e, em contato com a água, eles vão ter todo o processo de reação. Óleo mais água mais tensoativo, a gente tem uma emulsão. Então, esses óleos são aqueles que geralmente a gente coloca em contato com o nosso corpo, ainda com o corpo molhado. Então, são aqueles óleos para passar logo depois do banho com o corpo molhado. Então, você pega esse óleo, começa a passar, e pelo fato de ter, então, ali presentes o óleo, o tensoativo e a água, ocorre a formação de uma emulsão. Então, a gente cria, na verdade, um creme na superfície da nossa pele quando a gente está passando. Tem os óleos solúveis, que são compostos com grande quantidade de tensoativo. Então, esses são jogados na banheira e eles formam essa emulsão dentro da banheira. Claro que não formam creme, mas eles formam uma emulsão finíssima, né, que fica em contato com a nossa pele dentro da banheira. E, por último, os óleos espumantes, que são óleos solúveis, como os anteriores, que a gente adiciona uma concentração bastante grande de substância detergente. Então, eles fazem todo o processo de emulsão e, ao mesmo tempo, eles fazem espuma. Essas são as diferenças dos óleos que a gente tem no mercado. E falando dos sais de banho. O que são os sais de banho? São cosméticos sólidos utilizados para limpar, tonificar, esfoliar e perfumar a pele durante o banho. Alguns deles são quelantes de cálcio. Por quê? Porque muitas vezes
dependendo do local onde a gente mora e o tipo de fonte de água que a gente utiliza, a gente vai encontrar aquela água que a gente chama de água dura, que é aquela água que contém geralmente bastante cálcio e que, em contato com detergentes, não permite que o detergente forme espuma. Então, você já deve ter visto em algum lugar, é, sei lá, que você vai lavar as mãos com sabonete e não faz espuma nenhuma, ou faz pouquíssima espuma. Por quê? Por causa da água. A água tem uma concentração muito grande de cálcio e outros minerais, então é, acaba por não permitir a formação da espuma. E todos sabem, né, que para o consumidor, espuma tem uma relação direta com a limpeza. Quanto mais espuma, mais limpeza faz. Nós sabemos que isso não é uma verdade, mas comercialmente a gente tem que atender isso. Então, às vezes, até conhecendo o tipo de água que a gente tem, a gente vai adicionar alguns quelantes para que eles inibam a ação do cálcio, né, e imobilizem o cálcio e ele não venha a trazer essas propriedades de água dura. Os sais de banho podem ser fabricados na forma de pós, cristais e comprimidos. Então, dependendo do que eu quero, eu vou utilizar diferentes substâncias que vão dar essa característica de pó, de cristal ou, né, comprimidos, para realmente ter essas diferenças de, de característica do produto, para não ficar tudo igual. Componentes. O cloreto de sódio é muito utilizado, e o cloreto de sódio é bastante utilizado porque tem um motivo. O motivo é que ele, quando em contato com a água, ele se dissocia e fica lá na água, então o sódio e o cloro totalmente dissociados, né, cada um para o seu lado. E o que acontece? Existe aquela lenda que a pessoa tá tá carregada, tá não sei o quê, tá cheia de coisas negativas, se ela tomar um banho de sal grosso, ela vai melhorar. E realmente melhora por isso. Porque quando a gente está em algumas situações, a gente manda cargas positivas para os radicais livres, né? As cargas positivas lá para negativas, desculpe, para a superfície da pele. E quando a gente utiliza o cloreto de sódio em água, o que acontece? Ele está dissociado, então o sódio, carga positiva ali do cloreto de sódio, ele se liga com essas cargas negativas que estão na superfície da nossa pele e faz a neutralização. Por isso que a gente faz essa descarrego. Então, tem uma realidade em relação a isso. Sesc e carbonato de sódio. Então, eles são cristais. Se eu quiser na forma de cristais, eu vou utilizar o Sesc e carbonato de sódio como base. Apresentam-se em cristais translúcidos, estáveis e que não se aglomeram. É uma grande diferença em relação ao cloreto de sódio. O cloreto de sódio, se ficar em presença de umidade, ele vai começar a formar aglomerados. E a gente não quer isso, a gente quer um pó seco. Então, muitas vezes, utilizar o Sesc carbonato de sódio pode trazer melhorias. Eu posso, de repente, utilizar uma mistura de cloreto de sódio e carbonato de sódio, por exemplo. Mas o bom dele é que ele não tem essa característica de se aglomerar. Carbonato de sódio monohidratado. Possui cristais de excelente estabilidade, porém apresenta maior alcalinidade do que os Sesc carbonatos e a dissolução é mais lenta. Então, aqui a gente já tem um produto que é difícil de solução. Então, ninguém tem muita paciência para ficar agitando um sal de banho para que ele se dissolva na totalidade na água. Então, não é muito legal. Pirofosfato tetrassódico e tripolifosfato de sódio. Então, esses são os agentes que fazem a quelação do cálcio quando a água é considerada dura. Então, eles acabam por imobilizar o cálcio e impedir que o cálcio faça aquela ação de inibir a formação de espuma.
O bórax, ele tem uma ação detergente, além, né, de fazer todo o efeito de trazer maciez para a pele e tudo mais, e são menos alcalinos que os carbonatos. Lauryl sulfato de sódio é utilizado para produzir sal espumante. Então, o lauryl sulfato de sódio é um tensoativo que tem a capacidade de formar espuma e ser detergente. Corantes, geralmente a gente utiliza na faixa de 0,2% a 0,5% e essência na faixa de 3% a 10%. Tem que tomar bastante cuidado aqui, né, porque a gente está trabalhando com pós, então os corantes geralmente são corantes, geralmente não, eles são, na sua maioria, utilizados na forma líquida, então se a gente adicionar muito corante, a gente vai acabar umedecendo esses pós, e não é isso que a gente quer. Mesma coisa a essência. Essência, por mais que elas sejam oleosas, elas acabam umedecendo o pó também. Então, tem que tomar cuidado nessas quantidades. Os sais efervescentes. Hoje são muito comuns essas bolas de efervescentes, são sais de banho também. A grande diferença, no caso delas, é que elas são efervescentes, né, porque a gente mistura ácido inorgânico, geralmente ácido cítrico, que é o mais fácil de se encontrar, com bicarbonato ou carbonato de sódio, geralmente o bicarbonato de sódio, que é mais facilmente encontrado também. Então, ácido cítrico e bicarbonato de sódio, quando estão na forma de pó ou incorporados a uma bola efervescente como essa, e não estão na presença de água, não tem reação nenhuma. Porém, quando eles se encontram, né, num meio líquido, quando a gente joga essa bola, então, na água, o que acontece? Ocorre uma reação entre ácido cítrico e bicarbonato de sódio, essa reação libera gás carbônico. E a liberação de gás carbônico, então, não é nada mais, nada menos do que a formação daquelas bolhas, né? E, por consequência, se a gente tiver um agente como um lauryl sulfato de sódio ali, que é um agente espumante, ela vai ferver e vai formar espuma ao mesmo tempo. Os comprimidos efervescentes são uma mistura de pós também, com, então, no meio desses pós, desses sais, tudo mais, o ácido cítrico e o bicarbonato de sódio. O que a gente tem que fazer aqui, quando a gente vai fazer essa massa, e no caso da bola anterior também, é evitar o uso de água, né? Porque se eu adicionar água, além de umedecer aquele material, porque eu preciso umedecer, na verdade, para, né, que vire uma massa, e essa massa, então, seja colocada numa forma, tanto aqui nesse desenho desse comprimido, quanto na bola anterior, a gente coloca aquilo numa forma, para que ele tome o formato e ele, então, seque ali e daí fique pronto. Então, a gente não deve colocar água, né? Então, não posso colocar um corante aquoso, não posso colocar uma essência aquosa, porque vai fazer a reação do ácido com o bicarbonato. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar alguma substância que não reaja com o ácido e o bicarbonato. Então, a gente geralmente faz a utilização de corante dissolvido em solução alcoólica ou hidroalcoólica no máximo, com pouca quantidade de água, mas é preferível que seja alcoólica. Ou mistura de álcool e acetona. Aí você mistura esse corante, você umedece os sais, consegue fazer a massa, porque está tudo úmido, já joga também o corante, já para dar a cor e tudo mais, utiliza um corante lipossolúvel, para que não seja reagente também, né? Se eu pegar um corante à base de água, ele vai reagir, então uso o corante lipossolúvel, faço a mistura, crio aquela massa, se for uma mistura de álcool e acetona, rapidamente isso evapora e seca rapidamente. Se for uma solução alcoólica, mesma coisa. Demora um pouquinho mais, mas
seca rapidamente. Daí forma aquela massa seca, compacta, e que, quando eu adicionar, jogar na água, ela vai começar a efervescência. E basicamente é isso que a gente tinha para ver hoje. Então, ficamos assim. Na próxima aula, a gente aborda um próximo assunto. Uma boa semana para vocês e um bom feriado.